Trajetórias já está no ar. Por aqui nós seguimos contando a história de mulheres que ajudaram a construir a política nacional, estadual e municipal. Hoje nós conversamos com a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Vereadora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por poder estar aqui com vocês. Vereadora, esse ano a gente está com uma das maiores bancadas femininas da história aqui do Legislativo, né? Como é que a senhora vem acompanhando essa participação da mulher na política? Acho fantástico esse crescimento, mas eu acho que a gente precisa conseguir crescer ainda mais, né? Eu sou a favor da igualdade de gêneros, ou seja, eu acho que nós tínhamos que ter 50% de mulheres, 50% de homens, e isso tinha que ser dividido, inclusive, no pleito eleitoral. Eu acho que os 50% de mulheres mais votadas tinham que se eleger e os 50% de homens, aí realmente nós teríamos uma igualdade na política. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai buscando e cavalgando para ocupar os nossos espaços, né? Quando eu entrei aqui na casa, nós éramos 5 mulheres, hoje nós somos 12. Então a gente conseguiu crescer. E isso mostra a nossa força, né? Que legal, né, vereadora? Agora eu quero contar um pouquinho da sua história. A senhora que veio lá da venda de roupas, atuou muito nas causas sociais, agora é aqui nossa vereadora, né? Como é que foi essa caminhada? Como é que surgiu o interesse em participar da política? Isso é bem importante, eu sempre comento assim para as pessoas que me procuram, que perguntam como que eu vim para a política, né? Porque eu nunca pensei em ser política. Nunca esteve assim na minha veia ser política. E a gente descobre dentro da gente que a gente tem condições e capacidade de ocupar espaços que a gente nunca tinha imaginado que poderia ocupar e fazer com eles a diferença na vida das pessoas, né? Eu já ajudava milhares de pessoas através do grupo que eu tenho, que é o Grupo Amor ao Próximo, que era apolítico e é apolítico, né? Porque eu não misturo o que a gente ajuda as pessoas. Eu não pergunto para uma pessoa se ela vai votar em mim para eu poder ajudar ela. Eu ajudo aquela pessoa. Depois isso é uma coisa que fica a cargo e a critério dela, a parte política. Então a gente faz o bem sem olhar a quem. E isso acabou impulsionando pessoas a me dizerem: por que tu não tá na política? Por que tu não concorre e não abre mais portas através da política? Porque se tu souber utilizar ela, ela abre portas sim para tu ajudar pessoas. E a partir daí a gente poder ajudar mais pessoas, né? Então eu vendi 30 anos roupa, fui comerciante por muitos anos, carreguei sacola, fui a São Paulo, busquei roupa, botava preço, trabalhei muito com isso. E um certo dia eu estava fazendo aqui na Câmara de Vereadores uma feira, na associação, e uma amiga que trabalhava com um vereador me disse: por que tu não é política? Por que tu não concorre a vereadora? Nós precisamos de mulheres na política. E tu faz um trabalho social, eu já tinha há mais de 5 anos o Grupo Amor ao Próximo, e tu faz esse trabalho, tu pode fazer mais. E aí eu concorri em 2016 pela primeira vez a vereadora. Não tinha recurso, não era conhecida na política. Eu sempre digo, eu votava no menos feio, né? Porque assim eu não tinha esse interesse político. E a partir dali me despertou a importância de estar na política e de fazer a diferença, né? E aí concorri em 2016, fiquei como 4ª suplente. Sou uma das únicas, eu acho, da história do nosso estado que acabou assumindo numa primeira campanha que concorreu, né, num primeiro pleito. O vereador Tarcísio infelizmente faleceu, um vereador se elegeu a deputado, outro vereador foi cassado e eu acabei assumindo dentro da primeira campanha que eu concorri. E aí em 2018 concorri a deputada estadual, não era vereadora ainda, eu assumi em 2019, né, judicialmente. E aí em 2020 me reelegi numa pandemia com o dobro dos votos que eu tinha feito lá em 2016, porque as pessoas acreditam no trabalho que a gente realiza, né? E no quanto a gente conseguiu ajudar mais pessoas estando na política. Pois é, a senhora foi construindo uma trajetória, né, na política. A senhora entrou como suplente, depois virou titular, foi procuradora especial da mulher e hoje é uma das líderes de governo aqui, né, no Legislativo. O que toda essa caminhada significa para a senhora, vereadora? Na verdade, é muito importante nós ocuparmos os nossos espaços quando a gente tem um foco. O meu foco principal é a saúde das pessoas, porque eu já ajudava as pessoas, né? Então, assim, eu sempre, desde que eu entrei na Câmara, eu entrei na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na época ainda era o vereador Caruso, o presidente, depois ele saiu e aí assumiu a vereadora Lourdes, o vereador Freitas. Eu fui vice da Cosman no ano passado e neste ano eu estou como presidente da Comissão de Saúde, porque é a minha pauta principal. Eu tenho outras, eu tenho a reciclagem, que para mim ela é muito importante, tanto que eu tenho a Frente Parlamentar da Logística Reversa, mas o meu foco principal é a saúde, porque eu vejo pessoas
desassistidas. Eu vejo pessoas esperando numa fila de hospital por 6, 7, 8, 9, 10 horas e às vezes não conseguindo ser atendidas. E isso precisa mudar. E então a minha luta diária é para mudar essas realidades, né? Então eu assumi lá por 6 meses como procuradora, depois no outro ano fiquei mais 6 meses para completar aquele 1 ano como procuradora especial, porque a pauta das mulheres para nós é muito cara, é muito importante. Tem muitas mulheres que, por não ter condições financeiras, por não ter um trabalho, por não ter uma capacitação, muitas vezes ficam dependentes de seus agressores para o resto das suas vidas ou enquanto seus filhos são pequenos. Então a gente faz esse acolhimento. A Procuradoria ela foi criada para acolher servidoras mulheres da casa. E a gente acabou expandindo isso para outras mulheres. A gente não consegue fazer o papel de polícia, mas a gente consegue encaminhar para que essas mulheres sejam atendidas através das delegacias da mulher. Então a gente fez uma exposição também no final do ano, que foi a exposição Margaridas, que trouxe mulheres que foram vítimas de violência e que conseguiram falar, né? Conseguiram reclamar e ter voz, e a partir daí conseguiram mudar suas realidades, né? E mostrar que mesmo depois de uma violência a mulher pode seguir seu caminho, pode ter uma vida entre aspas normal, porque vão ficar sempre as sequelas emocionais, mas ela pode sim trabalhar, ela pode constituir família, ela pode seguir fazendo aquilo que ela deseja fazer e ela tem capacidade para isso. Então, através da Procuradoria, já no finalzinho do ano que eu estava encerrando, a gente levou depois para a Assembleia, que era a procuradora da Assembleia, a deputada Fran, fez também a exposição, e a gente está disponibilizando a exposição para que outras delegacias do interior, porque hoje nós temos 53 delegacias com salas de margaridas, que elas possam fazer essa exposição nas suas cidades e mostrar que existe vida após uma violência feminina contra uma mulher, né? Muito bom falar sobre mulheres com a senhora que entende do assunto, então, né, vereadora? E esse é o nosso foco hoje. Embora a gente esteja na política num lugar que ele originalmente é mais, né, somado por homens, a senhora encontrou dificuldades como mulher em assumir, em ocupar o seu espaço? Na verdade, eu sempre fui muito metida, né? Eu sempre... aquilo que eu acredito, para mim, é lei. Então, eu sempre busco aquilo que eu acredito, né? Sem prejudicar ninguém, mas sempre procurando ocupar aquilo que eu acho que é melhor para mim e para as pessoas. Então, tu me perguntou antes sobre ser vice-líder do governo, ser uma das lideranças. Eu briguei muito para ser líder do governo, porque eu acredito no governo que está aí. Eu acredito no prefeito e no que ele vai deixar de legado para a nossa cidade. Porque eu estive no outro governo e eu jamais quis fazer parte do governo, porque eu não acreditava no governo. Então, hoje eu acredito no governo que está aí, acho que é importante a gente construir, e eu tenho uma visão de construção, assim como o nosso prefeito. Então, é importante a gente poder fazer essas ações, né? E além da política que a gente já conhece, quem mais que é a Cláudia Araújo? A Cláudia Araújo é uma pessoa que está sempre 20 horas por dia, busca ajudar pessoas, independente de qualquer coisa, que é muito briguenta quando acha que estão fazendo as coisas erradas. Eu sou pelo certo sempre, pela transparência sempre, porque isso te traz credibilidade, isso te traz respeito, né? As pessoas te respeitam porque sabem que tu busca sempre fazer. A gente não acerta sempre, né? Mas eu busco, dentro do possível, fazer tudo que é da forma mais correta possível. Então, a Cláudia Araújo é uma pessoa que é amiga de todos, que busca sempre fazer o melhor por todos. A pessoa que eu menos penso é em mim. Todo mundo diz, não, mas tu tem que pensar em ti, porque se tu não consegue te cuidar, tu não consegue fazer pelos outros. Pelo contrário, o que me satisfaz e o que me deixa feliz é poder fazer pelos outros. Aí eu estou feliz. Então, mãe de 2 filhos, tem uma cachorra maravilhosa, tem um marido maravilhoso que faz comida em casa. Essa é a Cláudia Araújo, uma pessoa comum, uma pessoa igual a todo mundo, que está na luta aí há muitos anos buscando fazer a diferença, né? A gente falou um pouquinho sobre o fato de a senhora presidir a COSMAN, né, vereadora, a Comissão de Saúde aqui da casa. E, inclusive, nessa comissão, a senhora aborda várias temáticas voltadas às mulheres. Enquanto procuradora, a senhora promoveu campanhas, principalmente no Outubro Rosa, né, o mês de prevenção contra o câncer de mama. Por que trabalhar nessas temáticas mais femininas é importante para a senhora, vereadora?
Na verdade, todas as temáticas são importantes, mas eu acho que as mulheres têm que ter, e por ser mulher, né, a gente tem que trazer essa pauta das mulheres. A gente fala do Outubro Rosa e a gente esteve conversando aí no plenário essa semana sobre isso, porque, na verdade, o outubro, ele é um mês informativo, um mês de divulgação, mas todos os meses são muito importantes, a gente tem que trabalhar essa pauta o ano todo. Nós temos cada vez mais casos de mulheres vítimas de câncer de mama, de colo do útero e tudo mais, então a gente precisa prevenir. Como é que a gente previne? Fazendo exames, diagnósticos precoces, conseguindo que as mulheres tenham um atendimento, porque muitas procuram e muitas vezes não conseguem esse atendimento. Nós tivemos a entrega do quadrimestre da Secretaria de Saúde, nós tivemos uma reunião na Cosman agora, na semana anterior, com relação a isso. Então a gente busca que as mulheres, quando cheguem no posto de saúde, quando cheguem lá na atenção primária, que elas possam sair de lá com seus exames. A gente investe nisso sempre no mês de outubro, porque é um mês de conscientização, mas isso precisa acontecer de forma permanente. Isso tem que acontecer sempre que uma mulher procura um posto e que acha que pode ter algum problema, ela tem que ser encaminhada. A nossa demora nos postos para encaminhamento de especialistas, ela é muito grande ainda. Então isso muitas vezes faz com que a gente, infelizmente, perca vidas. E isso não pode acontecer nos dias de hoje. A gente tem equipamentos, a gente tem condições de adquirir, o fundo de saúde tem, sabe? Tem os vereadores que são parceiros com as emendas. Então é uma construção. Se a gente conseguir construir juntos, a gente consegue acabar com essas filas. Logo no começo do programa, a vereadora, a senhora falou sobre a igualdade dos homens e das mulheres na política, né? E essa igualdade, embora hoje a gente fale para as mulheres, a gente fala também aos homens, porque é uma coisa que deve ser buscada não só pelas mulheres, a gente não tem que se esforçar para participar, mas isso tem que ser nos dado naturalmente, né? Como é que a senhora observa essa luta? A gente ainda tem uma grande restrição, os homens ainda são muito machistas, né? Quando se fala das mulheres, principalmente em cargos de chefia, em cargos de poder, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A gente tem uma capacidade além do que se imagina, né? E a gente precisa trabalhar, eu lembro quando eu entrei na Câmara, porque eu conhecia todo mundo aqui, né? Eu vim de mais de 20 anos feira na Associação da Câmara de Vereadores. Então todo mundo me conhecia como a Cláudia Fashion, que era o nome da minha confecção, que vendia roupas. Então, quando tu assume um cargo e... Não, agora tu é vereadora de Porto Alegre, da capital do estado. Quer dizer, é uma coisa... As pessoas às vezes não acreditam, né? Como que tu chegou a ser vereadora? Como que tu... Não, mas tem toda uma história que a gente falou um pouco aqui por trás disso, que é a parte social, que é todo esse empenho em ajudar as pessoas. E eu me lembro, assim, que as pessoas, alguns me olhavam, principalmente os homens, né? Alguns me olhavam, assim, de cima a baixo, tipo, o que essa vendedora de roupa quer sendo política, estando na Câmara? Depois eles passaram a me respeitar, porque aí eu comecei a buscar o meu espaço. Nós tivemos muitos projetos aqui que eu encabecei esses projetos, um deles foi a reforma da Previdência, que tem pessoas que concordam e tem pessoas que não concordam, e que isso é normal dentro de uma sociedade, né? Principalmente as pessoas que se sentiram lesadas, prejudicadas com a reforma, não concordam, mas que a gente teve uma participação muito grande nisso. E eu estive, na época, com o prefeito numa reunião onde estava toda a base, e eu disse, não vou votar, a não ser que a gente consiga construir um equilíbrio entre o que a gente tem a nível federal e o que a gente quer a nível municipal. Então ali eu passei também a ser mais respeitada, porque eu tenho a minha posição. E eu não abro mão da minha posição. Nem por política, nem por cargo, nem por nada. O que a gente sabe que é certo, a gente precisa manter, a gente precisa respeitar. Então eu sempre busquei esse equilíbrio. Sabe, eu já votei muito com a oposição, voto com a situação, eu não tenho problema nenhum de votar, desde que seja uma pauta relevante, uma pauta importante e uma pauta que traga construção. Mas como mulher é bem complicado essa relação. Hoje não, hoje eu já consigo, e eu fui atrás de buscar de ser líder do governo, de ser vice-líder, né? De buscar o meu espaço como presidente da comissão. Então, assim, a gente está ocupando e tá entregando para a sociedade, porque não é só tu buscar o teu espaço para nada. Não, a gente está buscando crescer dentro da política para fazer cada vez mais.
E estão construindo um espaço para ficar mais favorável para as demais mulheres políticas que forem ingressando, né, vereadora? Tu sabe que nós somos 53% do eleitorado e mulher não vota em mulher. Hoje a gente está mudando um pouco essa realidade. Hoje a gente já consegue ouvir mulheres dizendo que só votam em mulher, porque precisam que as mulheres tenham esse empoderamento. Mas a grande maioria das mulheres não votam em mulheres. E a gente precisa mudar essa realidade. Porque é muito bonito a gente dizer como é que tem que ser feito e que a gente quer igualdade de gênero se a gente vota em homem. Né? Então a gente precisa votar nas mulheres, precisa acreditar no potencial das mulheres. E é isso que a gente busca, que esses 53% de mulheres votem em mulheres. E o que a senhora acha que falta para a gente avançar na participação da mulher na política, vereadora? Que as mulheres tenham coragem. Porque a grande maioria tem uma capacidade muito grande de estar à frente de espaços como a política e elas sentem medo disso. Medo de falar, medo de se expor, medo de trazer as suas ideias. Eu acho que não tem que ter medo. Eu acho que a gente sabe o que a gente quer e tu não vai agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou. Então a gente vai fazendo a nossa parte, vai mostrando que o que a gente está buscando é bom por isso, por isso e por isso, porque as pessoas acabam muitas vezes só vendo um lado da história e é importante saber todo o histórico e buscar. Eu acho que as mulheres não têm coragem de buscar seus espaços de chefia, infelizmente. A gente vem melhorando muito isso e eu espero que a gente consiga mudar e reverter esse quadro. Mas a gente ainda tem muita mulher que acha que não deve se expor. A gente, quando fala em mulher, fala também muitas vezes em mãe, embora a gente tenha muitas mulheres que não queiram ter filhos hoje em dia, o que é mais normal do que nunca, né, vereadora? Mas a mulher, ela tem esse trabalho, muitas vezes, que é mais difícil. Aí, para uma política que já faz o papel de mulher em casa, se torna, às vezes, mais difícil ainda, né? É que depende do que tu tem lá do outro lado, né? Eu tenho um parceiro que é meu companheiro, não só para dizer que é meu marido. Então, isso faz toda a diferença. Eu tenho um marido que trabalha também, mas que faz toda a nossa comida, que corta grama, que tira o lixo, que é meu parceiro. Porque assim, se tu tiver que fazer sozinha as coisas, e não só a parte de ser mãe, porque ser mãe também tem a parte de ser pai e ele é muito parceiro, é importante, mas se a gente divide tarefas, e hoje isso está muito mais normal do que era antigamente, né? Os homens também colaborarem, ajudarem, alguns acham que não, mas a grande maioria dos homens hoje já tem as suas tarefas em casa, então a gente consegue construir juntos com isso. Então ele entende, respeita os meus horários, o tempo que eu preciso estar na política, e eu busco respeitar quando a gente as coisas da nossa casa, as coisas que são importantes para nossa família. Então assim, a gente consegue construir. Porque essa é a igualdade que deve ser buscada em todos os setores, Exatamente, né? Não só na política, na nossa casa principalmente. Acho que tem que começar por casa. Eu sempre digo assim, porque eu ouço alguns políticos dizer: eu não vou arrumar minha praça na frente da minha casa, porque vão dizer que é a praça da frente da minha casa, que eu estou fazendo, beneficiando as pessoas porque eu moro ali. Se tu não começar pela tua casa, tu não consegue arrumar a casa de ninguém. Eu penso assim. Então eu acho que tu tem que primeiro arrumar onde tu passa todo dia, que as pessoas vão dizer: eu tenho uma vereadora e ela não arruma o bairro dela, vai arrumar qual? Né? Então começa tudo pelo exemplo que a gente dá a nível de família, a nível de construção dentro da tua comunidade e tudo mais. Então é assim. A senhora falou sobre o machismo, né, vereadora? E a senhora percebe que a resistência dos homens ao receberem as mulheres na política está diminuindo ou não? Ainda é um sonho distante? Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, para trilhar nessa estrada. Eu acho que melhorou, sim, mas eu acho que a gente está muito longe de a gente conseguir o que a gente deseja. E a senhora comentou também o fato, né, de a gente ser o maior eleitorado, de as mulheres serem o maior eleitorado. E por mais que a gente seja a maioria, por que a gente ainda ocupa tão pouco espaço, vereadora? Justamente pelo que eu te disse, as mulheres não votam em mulheres, as mulheres não acreditam nas mulheres. Hoje nós temos alguns nichos, né, de empreendedoras, de mulheres que acreditam que a mulher tem potencial, mas a grande maioria não acredita nisso. Então a gente não consegue evoluir se a gente não se der as mãos, e a gente vê isso em vários setores, em várias categorias, não só quando a gente fala de mulher. Vamos falar de religião, a gente não vê um representante afro eleito. Por quê? Se as religiões elas têm condições de eleger mais de um representante.
Porque elas se dividem. Porque elas não votam naquilo que elas acreditam, naquela pessoa que pode representar. Porque muitas vezes o ego é muito grande de um ou de outro e acaba dividindo e separando essas realidades. Então tu não constrói. E as mulheres a mesma coisa. Eu sou melhor do que tu é melhor do que eu sou mais bonita do que tu. E assim a gente divide votos. Eu não vou votar nela porque ela é muito metida. Eu não vou votar nela porque ela fala demais. Eu vou votar naquele cara porque ele é tri bonito. Então, aí a gente acaba perdendo nossos espaços que são tão importantes e que nem tu falou, nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos donas de casa, muitas estudam, muitas trabalham com outras atividades que não estão eleitas políticas, mas que trabalham na política, que fazem os seus... Então, assim, a gente tem muitas ocupações, muitas atividades. A gente tem capacidade de fazer muita coisa. E a própria política carrega a força desse substantivo feminino, né, vereadora? Então, já chegando ao final do nosso programa, eu queria que a senhora nos dissesse o que significa ser mulher na política. Ser mulher na política é brigar por aquilo que a gente acredita. Eu acho que o que a gente quer para a gente e para as pessoas, através da política a gente consegue concretizar. Basta querer. Então, o que eu quero é que esse 53% do nosso eleitorado feminino acredite nas mulheres, vote nas mulheres e faça a diferença na vida de todas as pessoas, independente de sexo. Vereadora, deixa seu recado final também para quem está nos assistindo. Na verdade, olhar para o lado, né? Olhar para o seu vizinho, porque muitas vezes a vida da gente é tão corrida e a gente não consegue olhar para a família, olhar para o vizinho do lado, porque às vezes as pessoas não precisam de muito. Às vezes as pessoas precisam de um abraço, de uma palavra, de algo acolhedor, que é tão importante quanto tu receber uma doação, receber uma ajuda maior. Então, às vezes nas pequenas coisas estão as grandes soluções. Eu acho que tudo é válido quando a gente tem empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente realmente constrói e muda realidades. Então, vereadora, muito obrigada por ter participado conosco aqui do Trajetórias. Eu que agradeço por poder estar aqui com vocês. Pode me convidar sempre. Então, essa foi a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, uma das parlamentares aqui do Legislativo. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. A gente volta na semana que vem com mais trajetórias de mulheres na política. Até lá!